vídeo a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. Bem, estamos numa época muito divertida para se acompanhar séries, justamente por causa de duas séries que estão saindo ao mesmo tempo e que são muito parecidas. É óbvio que eu estou falando de Stranger Things e Bem-vindos a Derry. Stranger Things, que em si só é inspirado no trabalho de Stephen King, e Bem-vindos a Derry, que é uma adaptação direta do trabalho de Stephen King. E vendo algumas entrevistas, algumas comparações, muita gente começou a comparar o Pennywise com o Vecna. E em determinada entrevista, o ator que faz o Mike de Stranger Things disse o seguinte sobre quem venceria uma batalha, Vecna ou Pennywise. Who would win in a fight, Vecna or Pennywise? I actually think that Vecna would destroy Pennywise just based on the fact that, like, Pennywise is, like, the most insecure monster of all time. It's just funny, though, because it's, like, they just, like, bullied him to death. They're like, we don't want you here! Like, we're friends and you're alone, you're gonna be alone forever. And he's like, what? No! And he starts, like, melting into a baby, and you're like, whoa, that was easy. I could've just bullied, like... Yeah. Oh, so you're a loser. Yeah, oh, you're a loser. It is kind of true, you just canceled him. Yeah, we just, yeah. You're done. We're like, remember that tweet you made when you were 13? You're done. Yeah, you're done. E eu achei que seria interessante falar sobre o assunto, mas meio no improviso. É o que eu puxar de cabeça aqui, sobre quem venceria, Pennywise ou o Vecna. Pelo menos com as informações que a gente tem hoje sobre os personagens. Bem, vamos começar falando sobre o Vecna. O Vecna, nosso querido vilão de Stranger Things, era só uma pessoa normal com poderes telecinéticos. Porém, quando ele é jogado no mundo invertido pela Eleven, ele ganha novas habilidades, como o fato de ser praticamente à prova de balas, isso na quarta temporada, e ter uma resistência muito grande porque aquele material do mundo invertido se fundiu a ele e ele virou praticamente uma parte do mundo invertido. E isso foi apenas na quarta temporada. Na quinta ele recebe um upgrade e agora ele usa um tipo de armadura por cima do corpo dele e ele está em forma, vamos botar assim. Ele consegue resistir a balas, ele está muito forte com seus poderes psíquicos. E é claro, um aspecto muito importante do personagem precisa ser dito e comparado entre os dois, que é o aspecto de maldade, né? E no caso do Vecna, ele é de fato muito mau. Mesmo quando ele era Henry Creel, ele já se mostrava alguém totalmente desprovido de uma capacidade humana de amar, por exemplo. Ele realmente tinha aspectos de um verdadeiro sociopata, que com o tempo se misturaram com aspectos de um verdadeiro psicopata. Ele tem a capacidade de matar qualquer pessoa, seja criança, adulto, homem ou mulher ou bebê. Ele claramente tem a capacidade de matar qualquer semelhante a ele. E eu acho que o único rastro de humanidade que está dentro dele até o momento é o fato de que ele tem algumas memórias que são traumáticas, trazem dentro dele um trauma. Então, ele é humano até um certo ponto. Existe algum aspecto humano dentro dele ainda. O Vecna também é capaz de agir como um estrategista, afinal de contas, ele bola planos, ele tem uma inteligência um pouco acima do normal. Ele pode controlar os Demogorgons, usá-los como armas, assim como provavelmente tudo que existe no mundo invertido, tirando o Mind Flayer, o Devorador de Mentes, que é um nível um pouco acima dele. Bem, mais ou menos, né? Porque ainda não é muito claro quem controla quem, mas no mínimo entre o Vecna e o Devorador de Mentes existe uma parceria igualitária. Mesmo que ele fosse, por exemplo, partido ao meio. Porém, eu acho que se picotasse o Vecna e ele estivesse fora do mundo invertido, ele de fato morreria. Eu acho que ele ainda tem órgãos lá dentro
e coisas do tipo. Porém, se isso acontecesse no mundo invertido, eu acho que ele usaria do próprio mundo para colocar o corpo de volta no lugar, para se reconstruir. Então ele é um ser muito difícil de ser morto de maneiras tradicionais. Agora, do outro lado desse ringue, temos Pennywise, que originalmente se trata de uma criatura cósmica. Então eu não vou usar a forma cósmica dele, porque se o Pennywise não vai lutar contra o Vecna no mundo invertido, onde o Vecna tem vantagem, o Vecna também não vai lutar com o Pennywise no meio do espaço, onde o Pennywise tem vantagem. Então vamos usar a forma de palhaço mesmo. O Pennywise pode mudar de formas, sendo algumas letais, como é o caso de fazer lanças e objetos perfurantes com o próprio corpo. O Pennywise, ele tem uma resistência tremenda, nada pode matar ele a não ser objetos específicos, ou seja, você pode jogar o Pennywise num triturador que ele não vai morrer, ele vai dar um jeito de se regenerar. Ele também tem poderes psíquicos, no qual ele consegue entrar na mente das suas vítimas e usar de seus medos como armas. E dado que Henry Creel, a.k.a. Vecna, tem um medo escondido e reprimido dentro da própria cabeça, dentro de suas memórias, isso já dá uma leve vantagem para o palhaço Pennywise. Então já sabemos que o palhaço é resistente, tem poderes psíquicos, e ele pode se regenerar de qualquer maneira, a não ser se ele for morto por um objeto específico ou objetos específicos ou num ritual específico. E agora, quanto ao nível de maldade, não tem nem o que comentar, né? Pennywise realmente ganha de lavada porque ele é um ser desprezível. Ele é muito carismático, mas não há limites que o Pennywise não cruzaria para alcançar os seus objetivos de devorar crianças. E isso no sentido literal. Sem contar o fato de que ele tempera as crianças com medo. Mas não é dito, eu acho, em algum momento, que ele precisa temperar as crianças com medo. É opcional, ele gosta de provocar o medo para que o gosto do medo e das crianças sejam mais suculentos. Então ele é cruel ainda por cima. E até o próprio Vecna, o próprio Henry Creel, poderia haver um traço que permitiria ele a alcançar algum tipo de redenção. O Pennywise não. Nada envolvendo o Pennywise pode ser redimido. Ou seja, o palhaço é macabro e é muito mais macabro do que o Vecna. E agora, montado esse cenário, quem venceria numa luta? Aí vai depender. Porque o Pennywise, ele é praticamente invencível. Porém, ele tem algumas fraquezas. Como, por exemplo, você pode utilizar armas feitas com o fragmento da estrela que trouxe o Pennywise à Terra para poder feri-lo. E quem sabe até matá-lo. E também tem o ritual, no qual você pode matar o Pennywise, como foi feito em It capítulo 2. A questão é, qualquer pessoa que tenha coragem e fé pode de fato derrotar o Pennywise. Então você não precisa ser um super-humano para derrotar o Pennywise. Ele de certa forma é invencível, mas ele tem uma fraqueza gigantesca. É como o próprio Superman. Ele é o Homem de Aço e praticamente impossível de se matar. Mas existe a Kryptonita, uma única fraqueza que qualquer ser humano comum pode utilizar contra o Superman, que poderia facilmente matá-lo se quisesse. Ou seja, o Pennywise tem uma Kryptonita, e isso faz com que o Vecna possa equilibrar o jogo, porque o Vecna também é muito inteligente, e ele é um estrategista. Então o Vecna de fato poderia utilizar dessa arma para matar o Pennywise. Em força bruta, eu acho que o Vecna não conseguiria. Apesar de ser uma briga boa, o Vecna provavelmente cederia, porque o Pennywise, além de muito forte, é indestrutível. Então, em força bruta,
no X1 mesmo, o Vecna perderia. Em estratégia, o Vecna provavelmente venceria, porque ele poderia utilizar das armas feitas pelos fragmentos para matar o palhaço. Mas ainda existe um porém, porque apesar de ser comprovado que as armas feitas com os fragmentos da estrela que trouxe o Pennywise à Terra pode de fato ferir a entidade Pennywise, nunca foi comprovado que de fato as armas poderiam matá-lo. Ou seja, existe a possibilidade de apenas o ritual poder matar o Pennywise. E isso faz com que as chances de Vecna cheguem a zero, porque para o ritual funcionar, você precisa ter um bom coração e você precisa ter fé. Ou seja, nada que o Vecna tem. Então, Pennywise realmente leva essa. A maior possibilidade é que o Pennywise lavaria o chão com o Vecna. Bem, e assim chega o fim da nossa batalha de criaturas demoníacas que matam crianças. O Vecna, infelizmente, não levou a melhor nessa, apesar de eu ter montado um cenário no qual ele possivelmente poderia vencer. Pennywise provavelmente venceria essa luta com as duas mãos amarradas nas costas. Enfim, foi divertido, foi um exercício mental feito no improviso, e eu espero que vocês tenham gostado. Bem, é isso, e a gente se vê num próximo vídeo.